Beleza, vamos mais uma aula então que eu tinha voltado e agora eu desvoltei. Então eu estou aqui no código, né? Eu vou começar já com alguns imports aqui prontos, tá? E também essa montagem aqui do Drive. O que eu vou fazer nessa aula aqui é fazer uma classificação de música, tá? Por gênero. Então, eu não vou mostrar para vocês, mas eu estou usando o GTZan, que é esse cara que está aqui, tá? Ele é um dataset que tem 10 gêneros, cada gênero tem 100 músicas, então tem um total de 1000 exemplos em 10 classes, tá bom? E é tudo multiclasse, não é multilabel. Então, eu vou só mostrar para vocês, porque até agora, né, eu não falei como é que faz para trabalhar com áudio, eu falei muito mais ou menos lá na aula, né? Então deixa eu mostrar uma música de blues para vocês aqui. Então essa daqui é a entrada, tá? Não são MP3, são esses AU aí. Eu vou usar um cara chamado librosa. Deixa eu colocar aqui, ó. Import librosa. E librosa.display, só que eu vou usar esse cara aqui depois. librosa é uma biblioteca que foi feita, né, em Python especificamente para música, tá? Você pode usar para outras coisas, mas ela foi pensada em música. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é ler o meu arquivo e aí eu vou extrair uma feature aqui, tá? librosa.stft, que é a Short Time Fourier Transform, tá? Então, librosa, que foi feito pelo Brian McPhee, um cara muito legal, digo de passagem. Aqui tem uma coisa, se eu fizer isso aqui, né, então eu passei aqui, o Y é o meu áudio mesmo e o SR é o sampling rate, tá? Se eu fizer isso aqui simplesmente, o que vai acontecer é que eu vou ter lá o meu componente complexo, né, que é o componente de fase da minha Fourier. Eu não quero fazer isso, tá? Eu quero só ler e ter o espectro de amplitude ali, né, só a parte das frequências mesmo. Então eu dou um ABS, só para mostrar o tamanho que fica isso. Fica desse tamanhão aqui, né? Então eu tenho... isso aqui são músicas de 30 segundos, eu esqueci de citar, né? Então eu vou ter 11.026 componentezinhas de frequência e 121, eu acho que é essa a ordem, e 121 quadros, tá? Vamos, deixa eu só mostrar, eu vou copiar um código que está no meu outro notebook, porque fica mais fácil, eu vou explicar ele, tá? O que acontece é se eu usar o Matplotlib direto, primeiro que ele vai ficar um formato muito esquisito, né, por causa dessa diferença de dimensão aqui, eu teria que dar uma redimensionada, e segundo que a escala das amplitudes de frequência e tal faz uma figura quase que preta, né? Aí o librosa tem alguma coisa aqui, ó, para transformar a amplitude em decibéis, né? E aí ele dá uma normalizada, e aí ele já dá um display aqui com um mapa de calor mais interessante e tudo mais. Então tá aqui uma música de blues, né? Então a gente tem aqui, ó, as frequências, vai até muitos hertz aqui, vai até 8.192 hertz, né? E aqui mostra onde que está ativando mais em cada janelinha de tempo. Belezinha. Vamos trocar aqui, vamos colocar um rock, por exemplo. Apesar que rock parece com blues até, né? Mas deixa eu olhar também que outras coisas que tem. Tem pop. Pop talvez dê para enxergar um pouquinho melhor algumas coisas. Então eu li aquele cara. Deixa eu ver se fica exatamente o mesmo tamanho. Apesar de... ficou, né? Apesar de ser 30 segundos, tem umas variações. Eu vou ter que usar isso na hora de extrair as features, tá? Só para dizer. Então aqui, ó, dá para ver que tem uma linha melódica aqui, ó, nas notas que correspondem a essas frequências aqui, tá vendo? Dá para ter uma noção um pouco das minhas harmônicas, né, que são múltiplas aqui das minhas frequências fundamentais, né, e assim por diante, tá? Então, aqui tem bastante informação que me pode ser útil, tá? Mas, apesar de eu ter falado na aula, na parte mais teórica, né, ter falado do STFT, eu vou usar um outro negócio chamado Mel espectrograma. Professor, mas eu não sei o que é Mel espectrograma. Tudo bem, não tem problema. O ponto só, eu vou mostrar primeiro, acho que fica um pouco mais fácil, tá? Então deixa eu copiar essa mesma coisa que foi feita aqui, ó. Não precisa, né? Eu vou para uma outra aqui. O Mel espectrograma, ele é uma STFT, tá? Só que ele é reescalado, a escala Mel
é para ajudar a evidenciar um pouco melhor algumas coisas que a gente consegue distinguir como timbre, né? Não existe uma grandeza física para o timbre, mas o meu espectrograma é uma característica, é uma representação, né, da música, do áudio de uma forma geral, que tem a ver com o timbre, tá? Então deixa eu colocar aqui só YSR. Eu coloquei um tamanho de janela nos exemplos que eu fiz um pouco maior, que é para não demorar muito, tá? Não gastar muita memória, etc. Eu acho que é 512 o padrão aqui, né? É 512. Então vai ter janela menos do que o padrão. Vou perder um pouquinho de acurácia provavelmente por causa disso, hein? Mas tudo bem. O meu spec... Deixa eu só mostrar como que fica isso, então vai. plt.imshow mel spec. Tá vendo? Não dá para ver muita coisa, né? Porque todo mundo tá mais ou menos na mesma faixa aqui, né? O que se faz geralmente com o mel espectrograma é passar um log. Para passar o log, eu preciso garantir que preciso garantir que ninguém é zero, tá? Então o mel spec, deixa eu copiar mel spec, é muito difícil escrever isso. Onde o mel spec for igual a zero, eu vou fazer um finfo. Isso. Eu vou colocar um EPS, tá? Um epsilon aqui, é um valor bem pequenininho, bem próximo de zero, mas pelo menos ele não vai travar o meu log, tá? Aqui np.log do próprio meu spec, plt.figure, só para aumentar um pouquinho, né? Fig size igual, eu vou colocar 20 por, sei lá, qual que é a proporção aí, mas eu vou colocar 20 por 10, aí ele se resolve. E aí eu vou dar um plt.imshow no meu spec e vamos ver como é que isso aparece aqui para mim. Então beleza, aqui está o meu espectrograma. Ele está invertido, tá vendo? Até o do LibreOS aqui, ele coloca o eixo nesse sentido, aqui de baixo para cima, né? Aqui ele está invertido, né? Porque eu só dei um imshow. Então as baixas frequências estão aqui em cima. Ó, eu consigo ver um pouco melhor aquela linha melódica, tá vendo? Então, assim, as características que estão aqui vão ser as características que a gente vai tentar capturar com a nossa rede neural. Olha isso aqui, ó, eu acho bem legal de ver quando tem essas coisas aqui. Isso aqui provavelmente é um vibrato, tá vendo? Tem uma ondinha bem assim que ela muda aqui, ó. Ela muda aqui a frequência bem pouquinho assim, ela é bem onduladinha. Então tem algumas coisas que a gente consegue enxergar nesse tipo de representação da música, tá? Uma coisa que dá até para fazer, né? Para ficar um pouco mais fácil, e aí eu vou copiar mesmo. É isso aqui, ó. Eu tô só normalizando, tá? Só para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Apesar que eu acho que ficou muito bem fácil de enxergar esse cara em cima, né? Mas eu não sei o que eu fiz aqui. Mas beleza. Só vou mudar um pouco a escala. Não ficou igual, né? A visualização ficou igual. Então apaga isso aqui. Finge que nunca existiu. Bom, uma outra coisa, né? Meu spec... .shape. Ó, esse aviso que tá embaixo aí é bom para lembrar porque eu já estou conectado na GPU, hein? Não se esqueçam nunca disso. Aqui vai ter umas variaçõezinhas, né? 128 por 647, tá? Esse cara. Só que alguns, por causa do corte, fica 646, outros fica 648. Eu vou fazer o input shape na minha rede como 646. Só que aí eu vou ter que garantir que todo mundo é do mesmo tamanho, porque o meu input vai ser uma CNN primeiro, tá? Então vamos lá, eu já extraí as features. Eu não vou colocar o código aqui, mas eu já extraí as features passando em todo o meu conjunto lá, em todo o meu diretório aqui, ó. Esse meu diretório que está aqui. Lá é separadinho, então tem a pastinha pro pop, a pastinha pro metal, a pastinha pro rock, tem disco, jazz, hip hop, reggae, clássico, blues, country. Eu acho que é isso, acho que eu falei todos, né? Então tem uma pastinha para cada um deles tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, tá? Eu já fiz essa extração de features para não perder tempo aqui. Então o que eu vou fazer é ler, eu só vi eles no NPY, tá? Tanto o label quanto o conjunto de dados em si, tá? Então, deixa eu ler aqui, vai, vamos lá, sem parar de falar e vou fazer aqui. Então, np.load, e aí é o meu dir, né? Isso, meu dir, mas eu chamei de data.py. Py não, numpy. E aí eu também tenho o meu label, né? Y-train, não, X não. Y, né? Train, Y é coisa de mineiro. Tô bem te usando com essas piadas aqui, né? Mas é o que vem na cabeça enquanto eu tô digitando.
para não ficar quietinho aqui, ficar muito chato. E é isso aí, para de falar de labels.npy. E tem uma coisa, né? Eu salvei os labels, deixa eu mostrar para vocês, mais fácil. np.unique. Demora um pouquinho para ler mesmo. E aí eu vou mostrar já como são os meus labels, só para, primeiro, falar quais são os gêneros, né? E também para mostrar que esses caras estão com o nome do gênero, tá vendo? Blues, Classical, etc. Deixa eu transformar, fazer um label encoder para ele. Então eu vou lá do meu scikit-learn .preprocessing, eu vou importar o meu label encoder. E aí eu vou fazer um label encoder aqui, ó. E o meu ytrain vai ser o label encoder fit transform. Opa, não rodei ainda, né? Então, do meu ytrain, eu vou dar um npunique de novo, só para vocês entenderem o que é que esse cara faz, caso vocês não conhecem, né? Mas é isso aqui, ó. Ele transforma então o blues em 0, o clássico em 1 e assim por diante, tá bom? Para eu poder usar as minhas loss functions direitinho. E qual que é o tamanho que tá esse cara, né? Então, shape, ele tá nesse tamanho aqui. Tem um detalhe, eu coloquei esses 3 canais que simplesmente é a concatenação do mesmo cara porque eu vou querer usar VGG para ficar um pouco mais fácil, tá? Mas aquilo que eu mostrei é um canal só aqui. Eu que fiz gambiarra de dar um D-stack, beleza? Então eu vou copiar dos meus notebooks anteriores de outras aulas aqueles plot, ó, plot history, plot eval e os meus callbacks. O meu callback eu tirei alguma coisa, não vou lembrar o que é, deixei só early stop e redo. Eu não estou salvando o modelo, tá? Não estou fazendo o checkpoint. E uma outra coisa também é que eu vou querer fazer o treino teste, né? Deixa eu copiar também, porque isso também veio de outro notebook, né? E aí eu dei uma adaptada e tudo mais. O que eu estou fazendo aqui? Então, eu estou fazendo, primeiro, uma separação de treino-teste no treinamento mesmo, que é, de fato, um treino-teste, porque eu não tenho separação de teste, tá? Eu estou dando shuffle, né? E aqui, depois que eu fiz isso, né, eu já separei algum cara para o teste, eu estou fazendo o train test split de novo para ter uma validação. Tudo bem? Nada que a gente não saiba fazer. Então, deixa eu rodar esse cara aqui. E aí, uma coisa que eu vou fazer agora é o modelo, tá? Então, primeiro deixa eu fazer assim, import, eu vou fazer com sequential, tá? Import keras, não, from keras import. From keras import sequential. Isso que eu dei um Ctrl C no import, hein? E aí, agora from keras.layers. Eu quero importar, eu vou usar densa, eu vou usar dropout, eu vou usar reshape, eu poderia usar time distributed, mas eu vou usar reshape, tá? Vocês vão entender já. Para transformar o que está vindo da minha CNN para alguma coisa que eu posso colocar na minha RNN. Então eu vou fazer algum modelo parecido com o que eu mostrei lá nos meus slides, tá? É bem mais ou menos assim. Até porque eu vou ter um VGG. Eu vou pôr um 16 aqui, tá? Ele é do keras.applications, né? .vgg 16 ponto .vgg 16. Eu quero include top igual a false. Eu vou deixar ele ler, apesar de não fazer muito sentido, eu vou deixar ele ler os pesos, mas eu vou fazer fine tuning, tá? Porque nada a ver o que ele treinou lá. O input shape, oxi, sai daqui. O input shape, ele é igual àquele meu tamanho lá que eu dei o shape lá em cima, lembra? Que é isso aqui, ó. 128, 646, 3 canais. Então esse aqui é o meu input shape. Beleza. Eu não vou congelar. Eu vou tentar rodar sem congelar aqui. Beleza, model igual a sequential
A primeira coisa que eu vou colocar no meu model ponto, eu vou adicionar aqui, esse cara eu vou copiar, porque eu vou colar ele várias vezes. Ó, copiar, colar, nem sei quantas vezes que tem que ser. Mas o que eu vou colocar aqui primeiro é o VGG 16, tá? E aí eu vou dar um max pooling, e eu vou explicar depois porquê. Bom, eu vou mostrar, eu acho que dá para mostrar depois. Ao invés de eu ficar dando summary para mostrar o que eu estou fazendo, né? Eu vou mostrar por que ele é 4.1. Então eu tenho que tentar lembrar isso, né? E eu também vou mostrar por que o reshape é isso aqui, ó, 20.512. E aí eu vou fazer uma LSTM. Eu vou explicar duas coisinhas aqui, ó. Vamos lá, return sequences. Eu vou fazer muito diferente do que eu coloquei no meu no meu rascunho, arriscando-me a ficar bem ruim. Mas vamos lá. Então eu estou colocando duas LSTM no final e eu vou explicar o que são esses dois parâmetros, tá? Primeiro, esse 32 aí é o número de units. Esse número de units não é porque ele tem vários, você tem, sei lá, como se fosse uma camada com vários neurônios na densa, você não tem uma camada com várias LSTM. Isso aqui é o tamanho do hidden state. Então, se você voltar na aula lá dos slides, você vai ver que nos gifzinhos tem uma matriz que sai ali do hidden state, né? Eu acho que era de tamanho 3 nos gifs. Aqui vai ser de tamanho 32. Beleza? Esse que é o ponto. Return sequences igual a true significa que eu vou passar aquelas saídas H, a saída de cada célula ali, né? O hidden state, eu vou passar ele para a próxima camada. Aqui eu estou fazendo duas camadas de LSTM, tá? E aqui quando eu dou false, eu não estou passando isso. Vocês vão entender isso já já, tá? Fica mais fácil na hora que eu der o summary. Beleza. Aí eu vou fazer uma densa aqui. Não tem, eu falei dropout, mas não vou fazer dropout não, porque minha rede já é bem pequena. Então vou fazer uma densa agora 10 classes, né? E a minha ativação é uma softmax. Chique, aí deixa eu dar um model.summary aqui e explicar o que eu fiz com ele. Opa, eu coloquei dropout, eu não coloquei LSTM, aí fica difícil aqui, né? Beleza, o que acontece? Ó, vem lá da minha VGG, que ele oculta aqui para mim, mas tudo bem. E aí a entrada acaba sendo 4,20 aqui, ó. Beleza, né? Aí tem toda essa quantidade de parâmetro aqui para antes. Ok. Primeiro, por que eu coloquei esse max pooling? Que eu poderia ter colocado mais uma convolucional e etc. Mas eu vou fazer o simples aqui, né? A aula não é para fazer a melhor rede do mundo. Então isso aqui é só para virar 1 e 20. Esse 1 é no eixo X, lembrando lá do meu espectrograma, o meu eixo X aqui, ó, tem a ver com as frequências, né? E o meu eixo Y tem a ver com o tempo. Então o que eu fiz foi, eu quero um componente só, não quero fazer nada multivariado, eu poderia deixar esse 4 aqui, tá? Não quero fazer nada multivariado não, quero só o max pooling mesmo, e aí eu tenho 20. Então no meu tempo, né, no meu eixo do tempo, eu tenho 20 valores, tá? Aí eu dei o reshape para poder falar, olha, a minha sequência tem 20 observações, tá? E 512 enfim, aí é a dimensão da profundidade, tá? Beleza, aí eu fiz a primeira LSTM, ó. Então a entrada dela aqui é 20, ela sai 32, na verdade é isso mesmo. Isso aqui é a saída, né? Desculpa. Então ele sai para todo mundo, né? Ele sai o hidden state de tamanho 32, ele sai 20 vezes. Esse daqui é quando eu dou return sequence igual a true. Quando eu dou igual a false, é só o último hidden state lá. Beleza? Para fazer um seek to vec, né? Eu estou usando só esses 32 aqui. Eu poderia, se eu tivesse, né, já que eu sei que o tamanho aqui é fixo, eu poderia usar esses caras retornando a sequência igual a true e dar um flatten aqui, ó, e aí eu passar para minha rede, né? Aí aqui eu ia ter 64, 640, né, valores, talvez eu pudesse colocar mais uma densa, mas de novo, não é dessa aula aqui, não tem como objetivo nenhum fazer a melhor rede do mundo, tá? Então vamos lá, vou copiar de novo de notebooks anteriores, coisas que eu já fiz, tá? Tem um random seed, otimizador, blá blá blá. Aí aqui tem o treinamento.
épocas deixei 25, e aí tem a validação aqui. Beleza. Vamos ver o que acontece. Opa, deu ruim, porque eu não defini os meus callbacks. Onde eu deixei os meus callbacks? Eu não deixei, não? Aqui, ó, meus callbacks. Eu acho que eu não dei um enter aqui, né? Então vamos de novo. E aí ele vai começar a executar aqui. Primeiro, lembra que a primeira época sempre tem um overhead, etc. Então é aquela coisa, vou acelerar aqui e vou deixar o meu... Vou fazer uns copy cola aqui dos plots, tá? Bom, eu voltei aqui. Tava havendo um problema, né? No meu, como eu falei antes, no meu rascunho eu congelei as camadas do VGG. Aqui eu quis dar um fine tuning e eu tô achando que meus dados não são suficientes para isso, porque a acurácia não tá boa. Então eu vou tentar rodar de novo, né? E isso eu faço sem vergonha nenhuma, porque faz parte, né, quando a gente já trabalha com redes neurais, a gente fazer bastante besteira e não conseguir fazer as coisas saírem boas de primeira, tá? Então, assim, para usar o VGG mesmo, eu não sabia se ia dar bom, não. Eu chutei que não, mas falei, vou fazer o jeito mais fácil porque vai ser melhor para a aula, e aí fui. Tá? Então aqui, ó, já dá para ver que já melhorou bastante não fazendo o fine tuning, aliás, não fazendo fine tuning, né? Deixei só a penúltima camada aqui para tunar. Então, beleza, né? Vamos deixar esse cara rodando aí. Volta aqui para mostrar. Olha o overfitting. Vou pedir para alguém fazer um funk do overfitting aí para próxima vez que eu der essas aulas aqui, fazer tipo o professor de cursinho, né? Fica cantando umas músicas nada a ver durante a aula. Mas enfim, legal, beleza, já tá ficando alguma coisa um pouquinho melhor. Esse GTZ não é difícil, dá para chegar em 90% de acurácia, tá? Sem muita dificuldade. O que eu mostrei lá na aula, aquele do paper do Choi, ele tem um modelo pré-treinado lá em música com datasets muito maiores, então o peso que tem lá, primeiro que a rede é diferente, né? E os pesos que tem lá são melhores, beleza? Então tem muito jeito de melhorar isso que eu estou fazendo aqui. Dá para fazer algumas coisas que cuidam um pouco melhor de overfitting, dá para... Data augmentation não dá muito não, tá? Não do jeito que eu mostrei até hoje, pelo menos, tá? Mas dá para fazer algumas coisas para melhorar esse cara aqui, mas especialmente mexer um pouco mais na rede. Eu fiz uma gambiarra aqui de colocar 3 canais e etc, né? Não foi lá muito legal, não. Mas tudo bem, a gente fazendo redes específicas para as músicas ficam mais interessantes. O pessoal usa muito hoje o termo musically motivated. Exatamente. Tá acabando. Vamos ver o que acontece no treino teste aqui, né? Então, tá vendo? Aqui aconteceu coisas que já tinham acontecido em outras aulas aqui, né? Estabiliza aqui, validação, tanto a loss function quanto a minha acurácia, né? E aí aqui para o meu teste deu 70%. Até que não é tão ruim. E como eu disse antes, não é o objetivo fazer a melhor rede do mundo, né? Eu espero que vocês tenham conseguido ver, então, duas coisas principais aqui, né? Então, primeiro que a gente quer processar áudio, não é muito diferente do que a gente está fazendo, né? A gente só precisa ter uma noção antes do pré-processamento. Então, no caso aqui, estou transformando em uma feature específica, que é o meu espectrograma, e aí eu estou fazendo coisas que eu já fiz antes, né? Usando o CNN aqui, só que eu quis dar o exemplo de uma LSTM lá no final. Então pega o notebook, tenta mudar as coisas, tira essa VGG, faz sua própria rede, implementa a VGG na mão, só que com um canal só, né? E chega aqui no final, tenta colocar só uma LSTM e assim por diante. Vê o que dá, e é isso, até a próxima.